Bem, a energia elétrica é algo que apaixona, que ajuda a gente a ter uma profissão, a viver, a se justificar e é motivo de orgulho quando nós conseguimos, de alguma forma, atingir um padrão técnico que nos permite falar sobre o setor, né, de energia elétrica, um setor que nasceu e cresceu em cima do esforço e da capacidade de liderança de pessoas extraordinárias ao longo desses anos. Principalmente na década de 60, 70, foi um período que a gente pode dizer glorioso do setor elétrico, porque foi quando o sistema começou a se interligar. Eu estava em 1963 fazendo cursinho em São Paulo e o pessoal respirando aliviado a cada entrada de máquina na usina de Furnas, que cada máquina que entrava significava protelar a hipótese de racionamento de energia. Não vivi fases talvez até mais nobres, como a construção de Paulo Afonso, né, quando engenheiros brasileiros, contrariando até opiniões de especialistas estrangeiros, aceitaram esse desafio e fizeram a primeira, a segunda, começaram a sequência de usinas que hoje garante o abastecimento de energia elétrica naquela região. E dá até para dizer assim, quantos milhões de metros cúbicos de petróleo, de óleo diesel, de carvão nós deixamos de consumir graças à competência e à visão de alguns grandes engenheiros, que a gente tem até medo de citar, porque não é típico do engenheiro fazer propaganda de si próprio, né? O engenheiro é, acima de tudo, um profissional discreto, mas eles fizeram história, né? Num cenário extremamente difícil. E sempre, principalmente a década de 80 para cá, enfrentando ou sofrendo ingerências políticas da pior espécie. A verdade é que, finalmente, parece que o Brasil acorda para uma certa coerência, uma certa razoabilidade, né? Já com uma série de teses amadurecidas, como a questão da sustentabilidade, meio ambiente. Mas isso não foi de graça, isso aí veio após períodos de radicalismo que só não nos levaram a situações extremas por sorte. Choveu na hora exata, a crise econômica lá fora veio segurar o nosso desenvolvimento econômico e assim certas feridas não apareceram, certos problemas não se revelaram, mas outros existem sim, são muito fortes, né? Essa mania de centralizar tudo, ela é desinteligente, para dizer o mínimo. E talvez explique com muita facilidade a duração, a extensão dos apagões que nós temos enfrentado. Cada região do Brasil tem
suas características e complexidade, e é querer muito que uma equipe no Rio de Janeiro governe, administre isso tudo a partir dos seus computadores. Então nós temos que rever essa questão operacional do sistema, tá? Assim como também criar uma harmonia inteligente entre todas as teses de desenvolvimento energético existentes. Tá? É muito fácil para quem principalmente para aqueles que têm vocação messiânica ou acham que o paraíso é no outro mundo, dizer que não concordam com isso, querem aquilo. Mas o mundo exige conciliação de diversas propostas, diversas soluções, porque não existe, é impossível a gente ver com antecedência de 10 anos, que é o que o setor elétrico exige, com segurança absoluta, qual será a melhor hipótese para atender o famoso mercado. Nós temos sim que discutir violentamente a utilização da energia em todos os aspectos, né? O mundo exige racionalidade e, lamentavelmente, é o que menos temos, até porque nós temos uma política fiscal que valoriza a cidade, o Estado, que consome, não aquele que produz. Nós temos que hipervalorizar a produção e punir o consumo perdulário, o consumo inútil, o desperdício dos recursos naturais. Isso sim, isso é crime. Crime sério contra a humanidade. Agora, voltando aos slides do Décio Michelis, que é um batalhador pela questão ambiental, e por outro lado é um engenheiro que tem bom senso, né? Vamos dar continuidade aqui à análise, ou vamos dizer assim, ao que ele focou num congresso recente, tal de Latam, hein? E nós tínhamos visto isso, fatores de competitividade socioambientais das termoelétricas, mas sempre é bom retomar o tema, né? Porque está na moda a palavra competitividade. Só que competitividade, de um ponto de vista estratégico, exige a criação de indicadores, de dados, números, fatos, para que os planejadores possam decidir de forma adequada. Quando sob concessão, a responsabilidade é do governo, é da agência correspondente, a ANP, ou a ANEEL, ou outra que venha a criar por aí, é responsabilidade do Ministério das Minas e Energia, tá? Nos estados, os secretários de energia, que normalmente são inúteis, né? Com raras e fantásticas exceções, e o povo, né? Quer dizer, o povo é que tem que saber de fato o que é energia, como usar e o que é justo pagar para cada situação, para cada tipo de utilização da energia, né? Mas vamos em frente. Nós temos que criar mais valor com menos impacto ambiental por meio do conceito de ecoeficiência. Ótimo, brilhante, reduzindo o consumo de recursos naturais, renováveis ou não, e o impacto sobre a natureza. Alguém até pode dizer, pô, mas por que eu tenho que reduzir o consumo de recursos naturais renováveis?
é porque é bom ter um estoque, né? Um potencial de aproveitamento futuro que esteja disponível para gerações futuras. Então, a racionalização do uso da energia é importante, porque vamos dizer assim, ela tem impacto sobre a natureza e nós não temos domínio ainda sobre, vamos dizer assim, os efeitos da presença humana e seus usos e costumes no clima, na temperatura, as chuvas. Quer dizer, há muita coisa ainda a ser analisada com profundidade. Nós precisamos avaliar os impactos sinérgicos e cumulativos, como o tema era termoeletricidade, né? Na matriz elétrica, na definição de uso da terra e nas prioridades ambientais, assim como objetivos para a redução da pobreza e crescimento econômico. É bom lembrar que quando a gente fala em termoeletricidade, há uma coleção de soluções sob essa denominação. Quer dizer, desde o uso de biocombustíveis, do gás, né, do carvão, do petróleo, óleo, vamos dizer assim, madeira. Então, quando termoeletricidade é uma opção de produção de energia elétrica que se aprimora, porque, inclusive nuclear, porque à medida que essas preocupações ambientais evoluem, né, e já faz décadas que elas surgiram, as indústrias que não estão dormindo no ponto, com certeza, desenvolveram soluções, né? Elas têm propostas, e essas propostas são importantes, porque é em cima delas que nós, vamos dizer assim, teremos maior segurança, maior qualidade ou não. Só que tem um problema muito sério nessa questão, é o preço. É evidente que uma usina sofisticada, com filtros, com todos os recursos possíveis para produzir energia tão limpa quanto possível, ela é mais cara. Então, quando a gente vê leilão simplesmente baseado em preço, ou algumas alternativas muito genéricas, a gente fica preocupado, porque não é assim, né? Nós temos que afunilar essas questões e explicitar detalhes, valorizá-los, quantificá-los, para podermos ter leilões, né, quando abertos à iniciativa privada, leilões que sejam bons, cujos resultados nos deem tranquilidade. Bem, precisamos de definição e defesa sobre quais custos sociais devem ser arcados pelos empreendedores e quais devem ser de responsabilidade do governo. É bom que se entenda que todos os custos pesam no povo, no consumidor. O governo é um administrador, é um intermediário. Quer dizer, o governo responde pelo povo. Agora, o povo paga desde o primeiro parafuso, o primeiro desenho na prancheta, né, ou no scanner, sei lá onde, no computador, até o último detalhe. Então, nessa divisão de responsabilidades, é bom colocar o terceiro setor, a sociedade, que as audiências públicas, de modo geral, não convencem. Os conselhos de consumidores são uma piada e a gente não vê uma participação entusiasmada do povo em torno das questões que lhe afetam. Isso é muito ruim.
Precisamos explicitar o papel da termoeletricidade, tá, no desenvolvimento de fontes renováveis de energia, fornecer um produto flexível e confiável que suporta outros sistemas menos flexíveis da matriz elétrica. A termoeletricidade ela é por si inflexível. Se tem uma coisa que não é boa em usinas termoelétricas, principalmente as de grande porte, é justamente oscilações de carga, variações intempestivas. As usinas hidrelétricas não, essas aguentam com facilidade tudo o que nós podemos imaginar.